O ponto de partida para entendermos o papel da Babilônia nas profecias de Daniel está no famoso sonho de Nabucodonosor registrado em Daniel 2. O rei babilônico, no auge de seu poder, teve uma visão perturbadora, uma grande estátua composta por diferentes metais. A cabeça era de ouro puro, seguida por peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés misturados de ferro e barro. Esse sonho revelava uma sequência profética dos grandes impérios que governariam a história, até a chegada do reino eterno de Deus. A cabeça de ouro foi claramente interpretada por Daniel como sendo a Babilônia, o império de Nabucodonosor. O ouro simbolizava a riqueza, a glória e o esplendor que caracterizavam a capital babilônica, mas também denunciava a natureza efêmera dessa glória. O império que parecia indestrutível estava fadado a cair. A Babilônia do século 6 a.C. era considerada uma das maravilhas do mundo. A cidade possuía muralhas tão largas que carruagens podiam correr sobre elas. Seus portões monumentais, como o portão de Char, exibiam tijolos esmaltados com figuras de touros, dragões e leões, refletindo tanto a riqueza quanto a religiosidade do povo. Segundo Heródoto, a Babilônia possuía avenidas largas, palácios luxuosos e até mesmo os lendários jardins suspensos, embora haja debate sobre sua real localização. Nabucodonosor não apenas ampliou o império, mas também investiu em arquitetura monumental para deixar sua marca na história. No entanto, por trás desse brilho dourado, havia uma base instável: a idolatria, a opressão política e a autoglorificação. A Babilônia não era apenas uma potência militar, mas também um símbolo espiritual da arrogância humana. O ouro, metal precioso e incorruptível, foi usado como metáfora para representar a grandeza da Babilônia. Mas no contexto bíblico, o ouro também pode representar idolatria e falsos deuses. Poucos capítulos depois, em Daniel 3, Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro maciça e ordena que todos se prostrem diante dela. Esse ato revela a mentalidade do império: transformar poder político em culto religioso. O governante se coloca como divino, exigindo adoração. Essa prática não era isolada. Na Babilônia, o deus supremo era Marduk, e o rei era visto como representante divino. Os templos, como o famoso Zigurate e Etemenanki, funcionavam como pontes entre o céu e a terra. O ouro, portanto, não era apenas símbolo de riqueza, mas de um sistema religioso que buscava rivalizar com o Deus verdadeiro. A Bíblia não retrata a Babilônia apenas como uma cidade histórica, mas como um símbolo espiritual recorrente. Em Gênesis 11, temos a Torre de Babel, primeira tentativa humana de alcançar o céu sem Deus. Em Isaías 13:14, Babilônia é descrita como arrogante, destinada ao juízo. Em Apocalipse 17:18, a Grande Babilônia representa o sistema mundial corrompido que se opõe ao reino de Deus. Assim, a Babilônia é mais que um império, é um arquétipo da rebeldia humana, da idolatria e da opressão. A arqueologia confirma a grandiosidade da Babilônia. Em escavações realizadas a partir do século XIX, arqueólogos alemães descobriram o portão de Char, que hoje está reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. Os registros também falam de palácios revestidos de ouro, inscrições exaltando Nabucodonosor e documentos que comprovam a riqueza cultural da cidade. Um achado significativo é a Crônica de Nabucodonosor, que descreve as campanhas militares do rei e seu domínio na região. Além disso, as tabuletas cuneiformes revelam práticas religiosas, leis e economia altamente desenvolvidas. Essas descobertas dão credibilidade ao relato bíblico. De fato, a Babilônia era um império glorioso, a cabeça de ouro da estátua. Do ponto de vista teológico, Babilônia é o contraste de Sião. Enquanto Jerusalém simboliza o lugar da presença de Deus e da fidelidade, Babilônia representa o poder humano que se coloca contra Deus. O fato de Daniel e seus amigos estarem exilados na corte babilônica mostra o embate entre esses dois sistemas: a fidelidade a Deus em meio à sedução da idolatria. Mesmo em terra estrangeira, Daniel demonstra que é possível permanecer fiel, recusando a comida do rei, Daniel 1, e se mantendo firme diante da imposição da idolatria, Daniel 13:6. Babilônia é o cenário de prova, mas também o palco em que a soberania de Deus é revelada. O que a Babilônia significa para nós hoje? Ouro como ilusão. Vivemos em um mundo que valoriza riquezas, status e poder. Mas a profecia nos lembra que tudo isso é passageiro. Babilônia como sistema não é apenas uma cidade antiga, mas um espírito de rebeldia contra Deus, que continua ativo na política, na economia e na cultura. Fidelidade em meio ao exílio.
Assim como Daniel, os cristãos são chamados a viver no mundo sem se conformar a ele, mantendo a fé mesmo diante da pressão cultural. Hoje, muitos veem Babilônia como uma metáfora do sistema global de consumo, idolatria e opressão. A busca desenfreada por ouro, dinheiro, poder, fama, ainda é a cabeça que domina a estátua do mundo moderno. Ao mesmo tempo, a profecia de Daniel traz esperança. Assim como a Babilônia caiu, todos os impérios humanos cairão diante do reino eterno de Deus. Isso nos convida a colocar nossa confiança não em sistemas políticos ou econômicos, mas no Rei que governa para sempre. A Babilônia, representada pela cabeça de ouro, nos mostra o auge da glória humana e, ao mesmo tempo, sua fragilidade diante do juízo divino. O ouro brilha, mas não dura. Daniel nos lembra que por trás de todo império está a mão de Deus, que dirige a história para o cumprimento de seu reino. Assim como Daniel permaneceu fiel em meio ao luxo e à idolatria, somos desafiados hoje a não nos dobrarmos diante das estátuas de ouro do nosso tempo, mas a confiar no reino que jamais passará. No sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel em Daniel 2, após a cabeça de ouro, Babilônia, surge o peito e os braços de prata, representando outro império que sucederia a Babilônia. Esse império foi identificado como Medo-Persa, que conquistou a Babilônia em 539 a.C. O simbolismo dos braços duplos aponta para a união de dois povos distintos, os medos e os persas. Já a prata, embora menos preciosa que o ouro, indica ainda grandeza e poder, mas com certa inferioridade em relação ao esplendor babilônico. Esse reino marcaria uma nova etapa da história, mostrando como o controle dos povos não está nas mãos humanas, mas na soberania de Deus. A queda da Babilônia é um dos eventos mais notáveis da história antiga. Heródoto e outros historiadores descrevem a cena em que Ciro, o Grande, rei da Pérsia, desviou o curso do rio Eufrates, permitindo que seus exércitos entrassem na cidade praticamente sem resistência. O livro de Daniel 5 narra esse episódio de forma profética: o banquete do rei Belsassar, a escrita misteriosa na parede e a sentença de juízo sobre a Babilônia. Naquela mesma noite, o império caiu diante dos persas. Assim nasceu o Império Medo-Persa, que se estendia da Índia até a Grécia, do Egito até a Ásia Central, um dos maiores domínios da antiguidade. Por que a prata? Inferioridade em relação ao ouro. Enquanto Babilônia possuía um poder centralizado e absoluto em Nabucodonosor, o Império Medo-Persa era mais burocrático e administrativo, o que o tornava menos esplendoroso, mas mais estável. Valor comercial. A prata estava ligada ao comércio e à moeda. Os persas foram pioneiros em organizar um sistema monetário mais padronizado, algo que facilitou o comércio internacional. Justiça e lei. Diferente do ouro, glória e idolatria, a prata simbolizava leis rígidas. No Império Persa, a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Daniel 6 verso 8. Isso mostra um reino baseado em códigos jurídicos. A prata, portanto, representa tanto estabilidade administrativa quanto a rigidez de um sistema legal que podia se tornar impiedoso. Um aspecto notável é como a Bíblia retrata Ciro, o Grande. No livro de Isaías 45 verso 1, Deus o chama de meu ungido, um título geralmente reservado para reis de Israel. Ciro foi responsável por um dos eventos mais importantes da história bíblica, o Edito de 538 a.C., que permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras 1 versos 1 ao 4. Esse decreto não só confirmou a soberania de Deus sobre os impérios, mas também cumpriu profecias anunciadas décadas antes. Assim, mesmo um rei estrangeiro foi instrumento nas mãos do Senhor. Outro personagem ligado ao Império Medo-Persa é Dário, o Medo, citado em Daniel 6. É sob seu reinado que acontece o episódio de Daniel na Cova dos Leões. A lei persa, uma vez decretada, não podia ser alterada, mesmo pelo rei. Isso reflete o caráter inflexível da administração persa. Daniel, acusado por seus inimigos, foi lançado aos leões por permanecer fiel em oração ao seu Deus. Esse episódio mostra o conflito entre a fidelidade a Deus e a obediência a sistemas humanos. O livramento de Daniel não apenas glorificou o Senhor, mas também demonstrou que nenhum decreto terreno pode silenciar a fé verdadeira. O Império Medo-Persa foi marcado por um sistema de sátrapas, governadores regionais que administravam diferentes províncias. Isso possibilitou uma gestão eficiente sobre territórios vastíssimos. A famosa Estrada Real Persa, construída para ligar as principais cidades do Império, facilitava a comunicação, o comércio e até a movimentação de exércitos.
Era uma rede logística impressionante para sua época. Esse império também foi conhecido por sua relativa tolerância religiosa. Diferente da Babilônia, os persas permitiram que diferentes povos mantivessem suas práticas culturais e religiosas, desde que pagassem tributo e reconhecessem a autoridade imperial. A arqueologia confirma a grandiosidade do Império Persa. Destacam-se as ruínas de Persépolis, capital cerimonial construída por Dário I e Xerxes. Inscrições como a Cilindro de Ciro, onde o rei proclama sua política de repatriação dos povos conquistados. Muitos o consideram a primeira carta de direitos humanos da história. Relíquias militares, moedas e registros administrativos que demonstram a sofisticação da organização persa. Essas evidências fortalecem a precisão do relato bíblico e mostram como o Império Medo-Persa se encaixa perfeitamente na profecia. Teologicamente, o Império Medo-Persa revela que Deus não está restrito a Israel. Ele levanta reis e impérios conforme seu plano soberano. A figura de Ciro mostra que até mesmo governantes que não conheciam o Deus de Israel podem ser usados para cumprir seus propósitos. Além disso, a inflexibilidade da lei persa em Daniel 6 revela a limitação do poder humano diante da soberania divina. Enquanto a lei dos medos e persas não podia ser mudada, o Deus de Daniel podia mudar a realidade, fechando a boca dos leões. O que o Império Medo-Persa nos ensina hoje? Deus usa instrumentos improváveis. Assim como Ciro foi usado para restaurar Israel, Deus pode levantar pessoas fora do contexto religioso para realizar seus propósitos. A tensão entre lei e fé. Sistemas humanos podem impor regras que desafiem nossa fidelidade a Deus, mas a prioridade deve ser sempre a obediência ao Senhor. O valor da perseverança. Daniel nos mostra que, mesmo sob pressão política, a oração e a fé são inegociáveis. Na vida atual, o espírito medo-persa pode ser visto em sistemas burocráticos e leis rígidas que às vezes entram em conflito com a consciência cristã. Ao mesmo tempo, vemos como Deus ainda atua em governos e autoridades, muitas vezes sem que percebam, para cumprir seus planos de justiça e redenção. A lição é clara: o reino de Deus não depende de impérios humanos, mas ele pode usá-los como instrumentos temporários para abrir caminho ao seu propósito eterno. O peito e os braços de prata representam mais que uma transição histórica. São um lembrete de que o controle da história não pertence a reis, mas a Deus. O Império Medo-Persa, com sua glória e limitações, cumpriu um papel fundamental na preparação do cenário para a restauração de Israel e, futuramente, para a vinda do Messias. Assim como Daniel permaneceu fiel em meio às pressões de leis humanas, somos chamados hoje a viver em fidelidade ao reino eterno, sabendo que nenhum decreto terreno pode impedir os planos divinos. Após a glória dourada da Babilônia e a estabilidade prateada do Império Medo-Persa, a profecia de Daniel apresenta o terceiro império, o ventre e as coxas de bronze da estátua de Nabucodonosor, Daniel 2 verso 32. Mais tarde, em Daniel 8, essa mesma potência é simbolizada por um bode veloz, que derrota o carneiro de 2 chifres, Medo-Pérsia. Esse terceiro reino é identificado claramente como a Grécia, liderada por Alexandre, o Grande, cujo poder militar e velocidade de conquistas marcaram profundamente a história. O bronze, mais duro que a prata mas menos precioso, simboliza a força militar e a cultura duradoura da civilização grega, que moldou o mundo antigo de maneira decisiva. Daniel 8 descreve o bode com um grande chifre entre os olhos, que avança rapidamente sem tocar o chão, destruindo o carneiro, Medo-Pérsia. Esse bode é interpretado como rei da Grécia, Daniel 8 horas e 21, e o grande chifre é Alexandre. A comparação é impressionante. Alexandre, em apenas 13 anos, conquistou territórios da Grécia até a Índia, criando um império sem precedentes. Sua estratégia militar, disciplina de tropas e ousadia lhe renderam fama de invencível. Porém, assim como a profecia descreve, o grande chifre foi quebrado. Daniel 8 verso 8. Alexandre morreu jovem, aos 32 anos, em Babilônia, no auge de seu poder. Em seu lugar surgiram 4 chifres, os generais que dividiram o império: Cassandro, Macedônia e Grécia; Lisímaco, Trácia e Ásia Menor; Seleuco, Síria e Mesopotâmia; Ptolemeu, Egito. Essa divisão cumpriu exatamente a profecia. O poder de Alexandre não foi herdado por seus filhos, mas fragmentado em 4 reinos menores. O uso do bronze na estátua não é acidental. Na cultura antiga, o bronze era associado a armas e armaduras. Gregos e especialmente os hoplitas, soldados da falange, utilizavam armaduras e escudos de bronze em batalha. Esse metal simboliza força militar,
A Grécia venceu pela disciplina e estratégia. Cultura duradoura. O helenismo moldou línguas, artes e filosofia. Expansão cultural. Diferente da brutalidade romana, o poder grego estava no convencimento cultural e intelectual. Assim, o bronze representa a influência que não apenas conquistou territórios, mas penetrou nas mentes e corações. Após Alexandre, seus sucessores levaram a cultura grega para todos os cantos do império. Esse processo ficou conhecido como helenização. A língua grega tornou-se a língua internacional, da diplomacia ao comércio. Esse fato tem enorme importância para a fé cristã. Séculos depois, o Novo Testamento seria escrito em grego, permitindo que a mensagem do Evangelho alcançasse diferentes povos. Mas o helenismo também trouxe desafios espirituais. Os valores gregos, centrados na filosofia, na estética e nos deuses olímpicos, frequentemente colidiam com a fé judaica. Daniel 8 menciona um pequeno chifre que surge de um dos 4 reinos gregos, exaltando-se contra Deus e profanando o santuário. Historicamente, muitos identificam esse personagem com Antíoco IV Epifânio, da dinastia Seleucida. Ele perseguiu os judeus, proibiu a circuncisão, queimou cópias da Torá e profanou o templo, erguendo um altar a Zeus e sacrificando porcos no altar judaico, o famoso sacrilégio terrível, conforme Daniel 11 verso 31. Esse episódio gerou a revolta dos Macabeus, 167 até 160 a.C., narrada nos livros deuterocanônicos. Sob a liderança de Judas Macabeu, os judeus reconquistaram Jerusalém e purificaram o templo, evento celebrado até hoje na festa de Hanukkah. Esse período reforça o quanto as profecias de Daniel foram precisas e como o Império Grego, embora brilhante culturalmente, também se tornou instrumento de opressão espiritual. O impacto da Grécia na história bíblica é imenso. Tradução da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, feita em Alexandria, permitiu que judeus da diáspora lessem as Escrituras. Foi essa versão que os apóstolos muitas vezes citaram no Novo Testamento. Filosofia grega, conceitos de Platão, Aristóteles e os estoicos moldaram debates religiosos. Paulo, em Atenas, Atos 17, dialogou com filósofos gregos. Cultura urbana. A arquitetura de ginásios, teatros e estádios chegou até Israel, gerando tensão entre a tradição judaica e a modernidade helenística. A Grécia não apenas trouxe poder militar, mas também um choque cultural que influenciaria diretamente o cenário do cristianismo nascente. Teologicamente, o Império Grego mostra como Deus prepara o cenário para a plenitude dos tempos. O domínio da língua grega permitiu que, no futuro, o Evangelho fosse comunicado de maneira universal. Por outro lado, a perseguição sob Antíoco Epifânio antecipou o padrão das profecias apocalípticas. A ascensão de poderes que se exaltam contra Deus, perseguem os fiéis e profanam o sagrado. Esse padrão se repete até o fim dos tempos, apontando para a figura do Anticristo em Apocalipse. Assim, a Grécia representa tanto a contribuição positiva, língua, cultura, comunicação, quanto desafio espiritual, idolatria, perseguição, assimilação. O que aprendemos com a Grécia profética? A velocidade das conquistas. O bode veloz lembra que a vida e os impérios humanos são frágeis. Alexandre morreu jovem, mostrando que a glória terrena é efêmera. O choque cultural. Hoje, assim como os judeus enfrentaram o helenismo, os cristãos lidam com pressões culturais que desafiam sua fé. A fidelidade em meio à assimilação. A história dos macabeus e de judeus fiéis nos inspira a resistir quando a fé é atacada. Vivemos em um mundo globalizado, não muito diferente do Império Grego. A língua inglesa, hoje, tem papel semelhante ao grego antigo. É uma ponte cultural e comunicacional global. Assim como no tempo de Daniel e dos macabeus, enfrentamos a tensão entre manter a fé e nos adaptar a uma cultura dominante. O desafio é absorver o que é útil, como a língua, o conhecimento e as ferramentas, sem perder a essência da fé no Deus verdadeiro. O ventre e as coxas de bronze representam a Grécia, cuja influência foi além do militar, moldando a linguagem, a filosofia e a cultura do mundo. A profecia de Daniel descreveu com precisão a ascensão meteórica de Alexandre, sua morte precoce e a divisão do império. Se por um lado o helenismo abriu caminho para a universalização da mensagem cristã, por outro, trouxe perseguições e pressões que testaram a fidelidade do povo de Deus. Assim, aprendemos que mesmo os maiores impérios, com todo o seu brilho cultural, são parte do plano soberano de Deus, e que só o seu reino é eterno. Na visão de Nabucodonosor, Daniel 2, após o ouro, Babilônia, a prata, Medo-Pérsia, e o bronze, Grécia, surge um reino representado pelas pernas de ferro.
Daniel explica que esse reino seria forte como ferro, capaz de despedaçar e triturar todos os demais. Esse império é identificado com clareza como o Império Romano, que sucedeu à Grécia no domínio do mundo. Roma, com sua força militar, disciplina e crueldade, se tornou a potência mais duradoura da antiguidade, estendendo-se por séculos e moldando o mundo ocidental até hoje. Roma começou como uma pequena cidade-estado na Península Itálica e, ao longo de séculos, cresceu por meio de guerras e alianças. Sua ascensão foi marcada por disciplina militar. As legiões romanas eram conhecidas por sua organização e lealdade. Infraestrutura. Estradas, aquedutos, fortalezas e muralhas conectaram o vasto império. Administração. Roma criou sistemas de leis, impostos e cidadania que uniram povos diferentes sob uma única bandeira. No auge, o Império Romano se estendia da Inglaterra ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. Seu poder era incomparável, justificando a metáfora do ferro. Frio, duro, implacável. O ferro simboliza força militar esmagadora. Roma não apenas conquistava, mas destruía. Cidades eram arrasadas, povos escravizados, opositores crucificados. Dureza e crueldade. O ferro não é maleável como o bronze ou a prata. Representa o caráter inflexível e brutal do domínio romano. Durabilidade. O império resistiu por séculos, moldando instituições, leis e até a língua latina, que influenciaria grande parte do mundo. Assim, o ferro descreve perfeitamente o caráter romano, resistente, mas impiedoso. Roma teve papel central no cenário da vinda de Cristo. A Pax Romana, período de relativa paz garantida pela força militar romana. Isso facilitou o comércio e as viagens, preparando o terreno para a futura expansão do cristianismo. Censo e governo. O nascimento de Jesus em Belém ocorreu por causa do decreto de César Augusto, Lucas 2 verso 1. Julgamento de Jesus. Foi sob a autoridade romana de Pôncio Pilatos que Cristo foi condenado à morte. A cruz romana, instrumento de tortura e execução, transformado em símbolo de redenção. Roma, portanto, é paradoxal. Ao mesmo tempo em que oprime e crucifica, também fornece o cenário para a revelação do reino de Deus. Em Daniel 7, Roma é representada pela quarta besta, diferente das demais. Terrível, espantosa e muito forte, com dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Daniel 7 verso 7. Essa descrição vai além da metáfora da estátua. Aqui, a brutalidade de Roma é mostrada em sua forma mais monstruosa, um império sem limites, que devora tudo. A besta tinha 10 chifres, que representam reis ou reinos que surgiriam da fragmentação romana. Entre eles surge um pequeno chifre com olhos e boca arrogante, símbolo de poder que se exalta contra Deus, imagem que ecoa em Apocalipse 13. Roma não apenas dominava pela espada, mas também pelo direito. O direito romano se tornou a base de sistemas jurídicos até hoje. Contudo, sua rigidez era acompanhada de injustiças, especialmente contra os pobres e povos conquistados. O episódio da crucificação de Jesus mostra essa contradição. Pilatos reconhece a inocência de Cristo, mas cede à pressão política, preferindo preservar a paz e sua posição do que fazer justiça. Isso revela como o poder humano, mesmo quando se orgulha de sua justiça, é incapaz de alcançar a verdadeira retidão sem Deus. A arqueologia confirma o poderio romano. O Coliseu de Roma, símbolo da violência e do entretenimento sangrento. Estradas romanas, muitas ainda em uso, que conectavam o império. Inscrições e moedas, exaltando os césares como deuses. Fóruns e templos, mostrando o culto imperial e o domínio político. Esses vestígios demonstram como Roma uniu eficiência e brutalidade, construindo um império que parecia inquebrável. Roma é o império do ferro, mas também o palco em que Deus revelou sua maior obra, a morte e ressurreição de Cristo. O contraste de reinos. Enquanto Roma se impunha pela violência, o reino de Deus se revelava pela cruz, símbolo de humildade e entrega. A derrota do ferro pelo Espírito. Roma perseguiu os cristãos, mas a fé se espalhou justamente através do sangue dos mártires. A besta e o anticristo. A figura da besta em Daniel e Apocalipse mostra que Roma foi mais que um império histórico, tornou-se arquétipo do poder humano que se opõe a Deus. O que Roma nos ensina hoje? O ferro como poder destrutivo. Vivemos ainda sob sistemas políticos, militares e econômicos que esmagam os fracos. Roma continua viva em cada estrutura injusta do mundo moderno. A cruz como resposta. O ferro romano foi transformado em instrumento de salvação.
Isso nos mostra que Deus pode redimir até o pior dos cenários. Fidelidade em meio à perseguição. Assim como os cristãos do primeiro século enfrentaram Roma, somos chamados a perseverar diante das pressões de nosso tempo. Roma ecoa nos dias atuais como símbolo de impérios modernos que confiam no poder das armas, da economia ou da política para manter domínio. O ferro continua presente em guerras, injustiças e opressões globais. Contudo, a mensagem do Evangelho continua a mesma: nenhum império humano, por mais forte que seja, pode resistir ao reino de Deus. Assim como Roma caiu, também cairão todos os sistemas que se opõem ao Senhor. O ferro da estátua e a besta terrível representam o Império Romano, a potência mais brutal e duradoura da história antiga. Mas, paradoxalmente, foi sob Roma que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, inaugurando um reino que nenhum poder terreno pode destruir. Roma nos ensina que a força humana, por mais dura que pareça, é frágil diante do poder do Espírito. O ferro pode esmagar corpos, mas não pode prender a verdade do Evangelho. Assim como Daniel profetizou, o reino eterno virá, não por ferro ou espada, mas pela pedra cortada sem mãos humanas, Cristo, o Rei dos Reis. No sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, após o ouro, a prata, o bronze e o ferro, surgem os pés de ferro misturado com barro. Esse detalhe é fundamental: o ferro continua presente, mas enfraquecido pela mistura com o barro. Daniel explica: o reino será dividido, haverá nele algo da firmeza do ferro, mas também de fragilidade, como o barro. Daniel 2 versos 41 ao 43. Essa profecia aponta para a fase posterior ao Império Romano, marcada por divisões, alianças frágeis e tentativas de unidade que nunca se sustentaram plenamente. Assim, os pés representam um mundo fragmentado e inconsistente após a queda de Roma. O Império Romano do Ocidente caiu oficialmente em 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. Em seu lugar, o território foi fragmentado em diversos reinos germânicos e bárbaros. Essa divisão corresponde aos 10 dedos dos pés na estátua, que muitos intérpretes associam aos reinos que surgiram na Europa medieval. Embora diferentes em cultura e poder, todos carregavam ainda a herança romana, o ferro, mas misturada com fragilidade e instabilidade, o barro. O resultado foi um continente marcado por disputas, alianças temporárias e guerras constantes. A mistura de ferro e barro é altamente simbólica. Ferro representa a continuidade da força militar e da tradição romana. Barro representa a fragilidade, instabilidade e incapacidade de se fundir permanentemente ao ferro. A mensagem é clara: apesar das tentativas humanas de formar impérios duradouros após Roma, nenhuma união plena seria possível. Sempre haveria divisões internas, traições e desintegração. Daniel 2 verso 43 reforça: não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ao longo da história, diversas figuras tentaram recriar a unidade perdida de Roma, mas todas fracassaram. Carlos Magno, século IX, coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, buscou unir a Europa cristã, mas após sua morte o império se fragmentou. Carlos V, século XVI, tentou unir reinos sob a bandeira católica, mas as guerras religiosas enfraqueceram o projeto. Napoleão Bonaparte, século XIX, conquistou boa parte da Europa, mas sua ambição caiu em Waterloo. Adolf Hitler, século XX, sonhou com um Reich de 1000 anos, mas seu império durou apenas 12 anos. Esses exemplos ilustram a impossibilidade profética de ferro e barro se fundirem em unidade estável. Durante a Idade Média, a Europa viveu entre guerras feudais, divisões políticas e disputas religiosas. O Papado e o Sacro Império Romano-Germânico tentaram manter certa centralização, mas a realidade era de fragmentação. Nesse período, o ferro se manifestava em exércitos, castelos e cruzadas, enquanto o barro aparecia nas traições, instabilidades políticas e fraquezas sociais. A profecia de Daniel se cumpria diante dos olhos da história. O mundo dividido jamais recuperaria a força unificada de Roma. Mesmo em tempos recentes, o espírito de ferro e barro continua. Guerras mundiais mostraram tanto o poderio militar, ferro, quanto a instabilidade de alianças, barro. União Europeia é vista por alguns como uma tentativa moderna de unificação, mas marcada por tensões internas, Brexit e divisões políticas. As alianças internacionais de hoje, OTAN, ONU, blocos econômicos, são fortes em alguns aspectos, mas frágeis em outros, incapazes de criar unidade verdadeira. Assim, a profecia permanece atual. As nações podem tentar alianças,
mas a mistura de ferro e barro garante que nunca haverá união total. Teologicamente, os pés de ferro e barro representam a limitação do poder humano. Nenhum império ou aliança, por mais forte que seja, pode alcançar a unidade perfeita sem Deus. Enquanto os reinos anteriores tinham certa coesão, Babilônia centralizada, Pérsia organizada, Grécia helenizada, Roma disciplinada, o mundo pós-romano é marcado pela fragmentação. Isso cria o cenário ideal para a intervenção divina. Quando os pés estão frágeis, surge a pedra cortada sem mãos humanas, Daniel 2 verso 34, que destrói a estátua e inaugura o reino eterno de Deus. A imagem dos pés divididos encontra paralelo em Apocalipse, onde a besta tem 10 chifres, Apocalipse 13 e 17, representando reinos que se unem em rebelião contra Deus. A profecia sugere que no tempo do fim haverá uma aliança instável entre poderes humanos, forte em alguns aspectos, mas frágil em outros. Essa união precária prepara o palco para o confronto final entre os reinos humanos e o reino de Cristo. O que aprendemos com os pés de ferro e barro? A fragilidade das alianças humanas. Não importa quão fortes pareçam, sempre estarão sujeitas à divisão. A ilusão da unidade sem Deus. A história mostra que projetos de unificação baseados apenas em política, economia ou ideologia estão destinados ao fracasso. A esperança na verdadeira unidade. Apenas o reino de Deus trará a união real, não pela força do ferro, mas pelo Espírito que reconcilia todas as coisas em Cristo. Vivemos em um mundo que ainda reflete a mistura de ferro e barro, forte em tecnologia, militarismo e economia, mas frágil em ética, espiritualidade e relações humanas. O cenário atual de tensões geopolíticas, crises econômicas e divisões culturais é um lembrete de que a profecia de Daniel continua viva. O mundo segue tentando se unir, mas as rachaduras do barro estão sempre expostas. Isso nos convida a colocar nossa confiança não em blocos políticos ou projetos humanos, mas no reino que jamais se abalará. Os pés de ferro e barro representam um mundo dividido após Roma, cheio de tentativas fracassadas de unificação. Essa mistura frágil mostra que o destino da humanidade não está em impérios ou alianças, mas na intervenção divina. O ferro e o barro não se misturam, mas a pedra cortada sem mãos humanas destruirá a estátua e estabelecerá o reino eterno. Para nós, a lição é clara: não devemos confiar em reinos passageiros, mas no Rei eterno, cuja vinda colocará fim à instabilidade e inaugurar a verdadeira paz. Enquanto o capítulo 2 apresenta a perspectiva de Nabucodonosor em forma de estátua, metais que brilham e inspiram admiração, o capítulo 7 de Daniel mostra a mesma sucessão de reinos sob outra ótica, a visão do profeta. Na visão, surgem 4 bestas que emergem do mar, cada uma diferente da outra. Um leão com asas de águia. Um urso erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Uma besta terrível, com dentes de ferro e 10 chifres. Enquanto a estátua representa a glória aparente dos reinos, as bestas revelam a sua natureza verdadeira, selvagem, predatória, brutal. Deus mostra a Daniel a realidade espiritual por trás da aparência política. A primeira besta é um leão com asas de águia, símbolo de força e velocidade. Essa imagem se relaciona diretamente com a Babilônia, cujo emblema era frequentemente representado por leões alados, inclusive em inscrições e portais descobertos pela arqueologia, como o Portão de Char. As asas arrancadas e a postura humana que o leão adquire podem se referir à experiência de Nabucodonosor em Daniel 4, quando seu orgulho foi abatido e depois restaurado. O leão mostra a glória da Babilônia, mas também a fragilidade de sua soberba diante de Deus. A segunda besta é um urso, erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes. Esse animal representa o Império Medo-Persa. O fato de estar levantado de um lado indica o predomínio persa sobre os medos dentro da aliança. As 3 costelas podem simbolizar as principais conquistas do Império: Lídia, Babilônia e Egito. O urso, mais pesado e lento que o leão, transmite a ideia de força bruta e estabilidade territorial, em contraste com a glória reluzente da Babilônia. A terceira besta é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, simbolizando o Império Grego. O leopardo é conhecido por sua velocidade, e as 4 asas ampliam ainda mais essa característica, refletindo a rapidez impressionante das conquistas de Alexandre, o Grande. Após sua morte precoce, o império foi dividido entre seus generais, simbolizados pelas 4 cabeças. Isso corresponde à exatidão da profecia, séculos antes dos acontecimentos. O leopardo expressa não só poder militar, mas também a disseminação cultural veloz do helenismo, que transformou o mundo antigo.
A quarta besta não se parece com nenhum animal conhecido. É terrível, espantosa, com dentes de ferro, garras de bronze e 10 chifres. Essa é a representação do Império Romano, diferente de todos os anteriores. Enquanto os outros reinos são comparados a animais existentes, Roma é indescritível, monstruosa, caótica, além da compreensão. A metáfora dos 10 chifres indica reis ou reinos que surgiriam após sua fragmentação. Entre eles surge um pequeno chifre com olhos humanos e boca arrogante, que fala contra o Altíssimo, persegue os santos e muda tempos e leis. Daniel 7 verso 8. Essa figura é vista por muitos intérpretes como o protótipo do Anticristo, uma expressão máxima do poder humano que se rebela contra Deus. As duas visões, a estátua de Daniel 2 e as bestas de Daniel 7, apresentam os mesmos reinos, mas de perspectivas distintas. Estátua, Daniel 2 visão humana dos impérios, metais preciosos, esplendor, grandeza. Bestas, Daniel 7 visão divina, reinos predatórios, selvagens, destrutivos. Enquanto Nabucodonosor via poder e riqueza, Daniel via ferocidade e arrogância. Essa comparação mostra a diferença entre a aparência política e a realidade espiritual dos reinos da terra. O pequeno chifre que cresce e derruba 3 outros é um dos elementos mais enigmáticos da profecia. Ele fala com arrogância contra Deus, persegue os santos e busca mudar leis e tempos. Historicamente, alguns o identificam com figuras como Antíoco Epifânio, ou imperadores romanos que perseguiam os cristãos. Escatologicamente, ele aponta para uma figura final de rebelião contra Deus, o Anticristo. Esse padrão mostra que a história é cíclica. Líderes arrogantes surgem constantemente, mas todos são sombras do poder final que será derrotado pelo reino eterno de Cristo. As bestas revelam verdades profundas. Os reinos humanos, sem Deus, se tornam bestiais. O poder terreno, quando absolutizado, se converte em opressão e violência. O pequeno chifre representa não só líderes específicos, mas todo o sistema que se exalta contra o Criador. Essa visão coloca a história em perspectiva. Por mais que os impérios se exaltem, todos têm prazo de validade diante do juízo divino. O que podemos aprender com as bestas de Daniel 7? Discernir a realidade espiritual. Assim como Daniel viu além da glória da estátua, precisamos olhar além da propaganda política e cultural dos reinos modernos, entendendo sua fragilidade espiritual. Resistir à arrogância. O pequeno chifre lembra líderes e sistemas que ainda hoje tentam usurpar a autoridade de Deus. Nossa fidelidade deve permanecer ao reino eterno. Esperança no juízo. Apesar da brutalidade das bestas, a visão termina com o juízo do ancião de dias. Daniel 7 versos 9 e 10. Isso nos dá confiança de que a justiça de Deus prevalecerá. Hoje, podemos ver ecos das bestas nos sistemas que devoram vidas em busca de poder, riqueza e controle. Guerras, ditaduras, regimes totalitários e até estruturas econômicas desumanas são expressões do espírito das bestas. Ao mesmo tempo, a visão nos convida à esperança. Nenhum desses poderes é eterno. Todos serão julgados pelo Deus soberano. Isso nos lembra que, em meio a um mundo dominado por forças políticas e culturais selvagens, nossa fidelidade deve estar no reino inabalável de Cristo. As bestas de Daniel 7 revelam a verdadeira face dos reinos humanos, predatórios, violentos, arrogantes. Mas também apontam para a vitória final do ancião de dias, que julgará os reinos e entregará o domínio ao Filho do Homem. Enquanto a estátua brilha por fora, as bestas rugem por dentro, mostrando que o esplendor dos impérios é apenas aparência. A realidade espiritual é de violência e fragilidade. Para nós hoje, a mensagem é clara: não devemos nos impressionar com o brilho dos impérios modernos, mas confiar na soberania de Deus, que já decretou o fim das bestas e a vitória do seu reino eterno. Depois da visão das 4 bestas em Daniel 7, o cenário muda radicalmente. O profeta, que até então via forças destrutivas emergindo do mar, agora é transportado para o tribunal celestial. Daniel descreve: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Daniel 7 verso 9. Aqui temos uma das imagens mais sublimes e misteriosas de toda a Bíblia. Deus representado como o ancião de dias, o juiz eterno que preside a história e diante de quem todos os reinos são julgados. A figura do ancião de dias é repleta de simbolismo. Brancura da veste e do cabelo, pureza, eternidade, santidade absoluta. Trono de fogo,
poder consumador e purificador, rodas de fogo, movimento e soberania sobre toda a terra, milhares e milhares servindo, referência aos anjos e seres celestiais diante de Deus. Esse retrato não é apenas poético, mas teológico, mostra Deus como Senhor da história, diante do qual nenhum império humano pode permanecer. Daniel descreve que assentou-se o juízo, e abriram-se os livros, Daniel 7 verso 10. A imagem dos livros é recorrente na literatura apocalíptica. Livros de registro, onde estão escritos os atos dos homens e dos reinos. O livro da vida, onde estão registrados os fiéis a Deus, conforme Êxodo 32 verso 32 e Apocalipse 20 verso 12. Essa cena antecipa o juízo final do Apocalipse, onde os mortos são julgados segundo as suas obras. A mensagem é clara: nenhum império humano escapa do escrutínio divino. Enquanto as primeiras bestas já haviam perdido seu domínio, mas prolongaram sua existência por algum tempo, Daniel 7 verso 12, a quarta besta, símbolo de Roma e dos poderes que dela derivam, é destruída completamente no tribunal. O pequeno chifre, que falava arrogâncias e perseguia os santos, é condenado e aniquilado. O poder que parecia invencível é mostrado como passageiro diante da autoridade eterna de Deus. No clímax da visão, Daniel vê algo surpreendente. Eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7 versos 13 e 14. Essa figura do Filho do Homem é uma das mais significativas da Bíblia. Representa alguém humano, filho do homem, mas com atributos divinos, pois vem nas nuvens, símbolo da glória celestial. Recebe do ancião de dias autoridade sobre todos os povos, inaugurando o reino eterno. Jesus aplica esse título a si mesmo diversas vezes nos evangelhos, especialmente em Mateus 24 verso 30 e Marcos 14 verso 62, identificando-se como cumprimento dessa profecia. O tribunal celestial de Daniel 7 se conecta diretamente com as visões de João em Apocalipse. O trono de Deus rodeado de anjos, Apocalipse 4. Os livros abertos no juízo final, Apocalipse 20 verso 12. O Filho do Homem vindo nas nuvens, Apocalipse 1 verso 7, e 14 verso 14. A derrota final da besta e do falso profeta, Apocalipse 19. Isso mostra que Daniel 7 é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, antecipando o drama escatológico e a vitória final de Cristo. O juízo do ancião de dias nos ensina várias verdades teológicas. Deus é o juiz supremo, não são reis, governos ou tribunais humanos que têm a palavra final. Os impérios são passageiros, por mais fortes que pareçam, todos cairão diante da justiça de Deus. O reino é dado ao Filho do Homem. O domínio eterno não pertence a homens ou bestas, mas a Cristo, o verdadeiro Rei. O que essa cena nos ensina hoje? Esperança em meio à injustiça. Mesmo quando governos e sistemas oprimem, sabemos que haverá juízo. Nada fica impune diante de Deus. Chamado à fidelidade, os santos são perseguidos, mas perseveram, pois sabem que sua recompensa está no tribunal divino. Cristo como centro da história, o Filho do Homem já recebeu o reino, e viver nele é reconhecer sua soberania aqui e agora. A cena do tribunal também ecoa em diversas culturas. A ideia de livros de registro e de um tribunal divino aparece em tradições judaicas, islâmicas e até em mitologias antigas. O que diferencia a visão bíblica é a centralidade do Filho do Homem, não apenas um juiz, mas um mediador que recebe o reino e o compartilha com os santos. Daniel 7 verso 27. Isso aponta para a esperança cristã, não apenas um juízo punitivo, mas um juízo restaurador que inaugura justiça eterna. Em nosso tempo, marcado por tribunais humanos muitas vezes corrompidos, por impunidade e injustiças sociais, a visão do ancião de dias nos dá esperança. Ela nos lembra que existe um tribunal acima de todos os tribunais, onde a verdade será revelada e a justiça plenamente estabelecida. Também nos convida a viver já debaixo da autoridade do Filho do Homem, reconhecendo que o reino de Cristo é o único e inabalável. A visão do ancião de dias e do Filho do Homem é o ponto alto de Daniel 7. Ela mostra que, por trás da brutalidade das bestas, existe um tribunal divino que governa a história. Deus, o juiz eterno, está no trono, e Cristo, o Filho do Homem, recebe o reino que jamais será destruído. Essa é a verdadeira esperança, não os impérios passageiros, mas o reino eterno que será entregue aos santos do Altíssimo.
Assim, aprendemos que, apesar da força dos poderes terrenos, a última palavra pertence a Deus. E essa palavra é justiça, restauração e vitória para o seu povo. O cenário das 70 semanas está em Daniel 9. O profeta, já idoso e vivendo sob o Império Medo-Persa, lê nos escritos de Jeremias que o cativeiro de Jerusalém duraria 70 anos, Jeremias 25 verso 11 e 29 verso 10. Percebendo que o tempo estava se cumprindo, Daniel se volta em oração e jejum, confessando os pecados de Israel e pedindo a restauração da cidade e do templo. É nesse contexto que o anjo Gabriel aparece, trazendo uma revelação que vai muito além dos 70 anos. Fala de 70 semanas proféticas, que moldariam o futuro de Israel e do mundo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Daniel 9 verso 24. Aqui temos 6 propósitos das 70 semanas, todos relacionados à redenção e à consumação da história. As semanas, entendidas de forma simbólica, não representam dias, mas semanas de anos. Cada semana equivale a 7 anos. Assim, 70 semanas correspondem a 490 anos. O texto divide as 70 semanas em 3 partes. 7 semanas, 49 anos, desde o decreto para restaurar Jerusalém até a reconstrução da cidade. 62 semanas, 434 anos, período até a vinda do Messias. Uma semana final, 7 anos, marcada por alianças, perseguições e a consumação do plano divino. Essa estrutura revela um panorama que vai da restauração pós-exílio até a chegada do Messias e os eventos finais da história. A contagem começa desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel 9 verso 25. Existem diferentes interpretações sobre qual decreto é esse. Decreto de Ciro, 538 a.C., permitiu que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo. Esdras 1. Decreto de Artaxerxes a Esdras, 457 a.C., autorizou a restauração completa da comunidade judaica. Esdras 7. Decreto de Artaxerxes a Neêmias, 445 a.C., permitiu a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neêmias 2. Muitos estudiosos apontam para 457 ou 445 a.C. como ponto de partida. Após as 7 semanas iniciais, seguem 62 semanas, 434 anos, levando até o tempo do Messias, o príncipe. Gabriel anuncia que o Messias seria morto e já não estará. Daniel 9 verso 26. Isso é interpretado como uma profecia da morte de Jesus Cristo, o ungido de Deus. A precisão é impressionante. Contando a partir do decreto de Artaxerxes, 457 a.C., chegamos aproximadamente ao início do ministério de Jesus no primeiro século. A profecia fala de uma última semana, 7 anos. Na metade da semana, o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta. Daniel 9 verso 27. Isso aponta para a morte de Cristo, que, ao entregar-se na cruz, tornou desnecessários os sacrifícios do templo. Hebreus 10 versos 10 ao 14. Para alguns intérpretes, a última semana já se cumpriu no primeiro século, com a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Outros veem a última semana como um período ainda futuro, relacionado à vinda do Anticristo e ao fim dos tempos. As 70 semanas já se cumpriram no primeiro século. A morte de Cristo ocorreu na metade da semana. A destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. completou a profecia. Interpretação escatológica, futurista. As 69 semanas levaram até Cristo, mas a 70ª semana ainda está por vir. Esse intervalo seria o tempo da Igreja. A última semana será marcada por uma aliança falsa, perseguição e manifestação do Anticristo, culminando na volta de Cristo. Ambas as leituras destacam a centralidade do Messias, mas diferem quanto à última semana. Independentemente da linha interpretativa, o foco da profecia é claro. O Messias viria. Ele seria cortado, mas não por si mesmo. Daniel 9 verso 26. Sua morte traria expiação e justiça eterna. Essa é uma das profecias mais claras do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Jesus. A profecia das 70 semanas nos mostra: Deus controla o tempo. A história não é aleatória. Há um cronograma divino. A redenção é o centro da história. Tudo converge para o sacrifício do Messias. A esperança do fim.
A última semana aponta para a consumação, seja já cumprida em Cristo ou ainda se cumprir em sua volta. A linguagem das 70 semanas ecoa em Apocalipse. A ideia de tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7 verso 25 e Apocalipse 12 verso 14. A interrupção dos sacrifícios, paralela à visão do anticristo em Apocalipse 13. A promessa de justiça eterna, que se cumpre na Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Assim, Daniel e Apocalipse se entrelaçam, revelando o mesmo enredo profético. O que essa profecia ensina para nós hoje? Viver com esperança. Deus já decretou a vitória. A história tem um fim planejado. Confiar na soberania divina. Mesmo em meio a impérios e perseguições, o plano de Deus segue intacto. Cristo como centro. Toda contagem aponta para Jesus, mostrando que a fé não se baseia em cálculos humanos, mas na obra consumada do Messias. A profecia das 70 semanas é um dos textos mais extraordinários da Escritura. Ela une história, redenção e escatologia em um só quadro. Para alguns, já se cumpriu plenamente na morte de Cristo e na destruição de Jerusalém. Para outros, ainda aponta para um tempo futuro. Mas, em qualquer interpretação, a mensagem central é a mesma. O Messias veio, morreu pelos pecados e inaugurou a justiça eterna. Assim, as 70 semanas nos convidam a olhar para Cristo como centro da história e a viver na expectativa da consumação do reino que jamais passará. Uma das características mais impressionantes do livro de Daniel é a precisão de suas profecias em relação à história mundial. Desde a sucessão dos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, até a figuração de líderes específicos, como Alexandre e Antíoco Epifânio, as visões de Daniel parecem narrar a história antes mesmo de ela acontecer. Essa exatidão profética gerou debates intensos. Para os crentes, confirma a inspiração divina. Para críticos, sugere que Daniel teria sido escrito após os fatos, no período dos Macabeus, século II a.C. Nesse ponto, a arqueologia e a história se tornam fundamentais. O que a evidência material e documental nos mostra sobre a confiabilidade de Daniel? Durante séculos, alguns céticos questionaram se Nabucodonosor teria existido de fato. Porém, escavações realizadas no século XIX em Babilônia trouxeram à luz centenas de inscrições cuneiformes mencionando seu nome. O cilindro de Nabucodonosor registra construções realizadas por ele, exaltando seu poder e religiosidade. O famoso portão de Ishar, hoje reconstruído no Museu de Pérgamo em Berlim, traz imagens de leões, touros e dragões, confirmando o esplendor descrito na Bíblia. Assim, a arqueologia confirma que Babilônia não era um mito, mas uma capital grandiosa, compatível com a descrição bíblica. Um dos achados mais importantes para a história bíblica é o cilindro de Ciro, descoberto em 1879. Nele, Ciro, rei da Pérsia, descreve sua política de permitir que povos conquistados retornassem às suas terras e restabelecessem seus cultos religiosos. Isso confirma o relato de Esdras 1 versos 1 ao 4, quando Ciro autoriza os judeus a retornarem a Jerusalém para reconstruir o templo. A profecia de Isaías, 44 verso 28, e 45 verso 1, que menciona Ciro como um ungido do Senhor, encontra respaldo histórico nesse documento. Mais uma vez, a arqueologia atesta a precisão do texto bíblico. O livro de Daniel descreve o bode veloz com um grande chifre, Daniel 8, que conquista rapidamente, mas cujo poder é quebrado, sendo dividido em 4. A história confirma: Alexandre, o Grande, em apenas 13 anos, conquistou vastos territórios. Após sua morte súbita em 323 a.C., o império foi dividido entre 4 generais, exatamente como a profecia descreve. Autores antigos como Plutarco e Arriano narram essas conquistas. A arqueologia também preserva moedas e inscrições que exaltam Alexandre como divino. Essa convergência entre profecia e história é tão impressionante que críticos alegam que Daniel teria sido escrito após os eventos. Daniel 8 e 11 descrevem um governante que se exalta contra Deus, profana o santuário e persegue os santos. Muitos identificam essa figura com Antíoco IV Epifânio, 175 até 164 a.C., rei Seleucida. A história confirma que Antíoco proibiu práticas judaicas, queimou exemplares da Torá e erigiu um altar a Zeus no Templo de Jerusalém, sacrificando porcos no altar. Esse evento ficou conhecido como o Sacrilégio Terrível. A Revolta dos Macabeus, narrada em livros deuterocanônicos e confirmada por Flávio Joséfo, trouxe libertação temporária a Israel. Até hoje, os judeus celebram o Hanukkah em memória da purificação do templo.
Aqui a profecia e a história se entrelaçam de modo inegável. Daniel descreve a quarta besta como terrível, com dentes de ferro. A arqueologia romana mostra um império construído com disciplina militar, violência e propaganda política. Inscrições exaltam os Césares como filhos dos deuses. Monumentos como o Coliseu e o Arco de Tito, em Roma, confirmam a brutalidade e o domínio romano, incluindo a destruição de Jerusalém em 70 d.C., evento predito também por Jesus, Mateus 24 verso 2. O ferro romano continua visível até hoje nas estradas, pontes e aquedutos que sobreviveram ao tempo. Há duas posições principais sobre a datação de Daniel. Tradição judaico-cristã. Daniel foi escrito no século 6 a.C., durante o exílio babilônico. Isso faz dele uma verdadeira profecia preditiva. Visão crítica. Daniel teria sido escrito no século 2 a.C., durante a crise dos Macabeus, como uma profecia ex eventu, escrita depois dos fatos, fingindo antecipação. A crítica se baseia no alto grau de precisão histórica até o tempo de Antíoco Epifânio. No entanto, a arqueologia e a tradição judaica antiga, como a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, confirmam que Daniel já circulava bem antes de Cristo, enfraquecendo a hipótese de uma redação tardia. Em 1947, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, datados entre os séculos 2 a.C. e 1 d.C. Entre eles estavam cópias fragmentadas do livro de Daniel. Isso prova que, mesmo em sua forma atual, Daniel já era reconhecido como escritura antes da era cristã. Ou seja, não foi inventado depois, mas já fazia parte do cânon judaico no período do Segundo Templo. A arqueologia não serve apenas para confirmar dados históricos, mas também para reforçar a mensagem teológica. A soberania de Deus sobre a história é real. Os impérios humanos, por mais poderosos que pareçam, têm prazo determinado. As profecias não são mitos, mas testemunhos do Deus que intervém na história real. Vivemos em uma era de ceticismo, onde muitos questionam a veracidade da fé. Nesse contexto, as descobertas arqueológicas se tornam testemunhas silenciosas da fidelidade de Deus. O cilindro de Ciro, as ruínas de Babilônia, os registros de Alexandre e de Antíoco, os monumentos romanos, tudo isso reforça que a fé não é baseada em lendas, mas em fatos históricos sustentados por evidências. Isso fortalece a espiritualidade contemporânea. Acreditar em Daniel não é fechar os olhos à razão, mas abrir-se a uma visão de mundo onde fé e história caminham juntas. As profecias de Daniel encontram eco na história e confirmação na arqueologia. Do esplendor de Nabucodonosor ao Império de Ferro de Roma, cada detalhe mostra que Deus dirige os rumos da humanidade. O debate acadêmico continuará, mas a mensagem permanece. Os reinos passam, as bestas rugem, mas o reino eterno de Deus permanece para sempre. A arqueologia não substitui a fé, mas serve como aliada, lembrando-nos que o Deus da profecia é também o Deus da história. No sonho de Nabucodonosor, Daniel 2, após a visão da estátua majestosa composta por ouro, prata, bronze, ferro e barro, aparece uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que atinge a estátua nos pés e a despedaça completamente. Enquanto os metais se desintegram como palha ao vento, a pedra cresce até se tornar uma grande montanha que enche toda a terra. Esse é o clímax da visão. Todos os impérios humanos caem, mas o reino de Deus é estabelecido para sempre. Na Bíblia, a pedra é frequentemente usada como símbolo de Deus e de seu Messias. Isaías 28 verso 16. A pedra preciosa de esquina, fundamento firme. Salmo 118 verso 22. A pedra rejeitada pelos construtores se tornou a principal. Mateus 21 versos 42 ao 44. Jesus aplica a si mesmo a profecia da pedra. 1 Pedro 2 verso 6. Cristo é a pedra viva sobre a qual a igreja é edificada. O detalhe sem mãos humanas é crucial. Significa que esse reino não é obra da política, da diplomacia ou da força militar, mas uma intervenção direta de Deus. O impacto da pedra nos pés de ferro e barro revela algo importante. Não importa o quanto os impérios humanos sejam fortes, todos têm rachaduras. A mistura de solidez e fragilidade é suficiente para desmoronar diante do toque divino. A estátua inteira cai de uma só vez. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e seus sucessores. Isso mostra que a história humana, apesar de sua glória aparente, é frágil diante da eternidade. Após destruir a estátua, a pedra se torna uma montanha que enche toda a terra. Esse crescimento simboliza a expansão do reino de Deus, que começa pequeno mas se espalha pelo mundo. Jesus usou imagens semelhantes em suas parábolas.
O grão de mostarda que se torna uma grande árvore. Mateus 13 versos 31 e 32. O fermento que leveda toda a massa. Mateus 13 verso 33. O reino não chega com espetáculos militares, mas com a transformação silenciosa e profunda que, pouco a pouco, abala impérios. A tradição cristã identifica a pedra com Cristo e seu reino. Sua primeira vinda iniciou esse processo. Na cruz, ele venceu o poder do pecado e inaugurou o reino de Deus. Com a ressurreição, o reino já está presente, crescendo como a montanha da visão. Porém, sua consumação plena ainda aguarda a segunda vinda de Cristo, quando todos os reinos humanos serão definitivamente destruídos. Essa já e ainda não do reino é o coração da escatologia cristã. O Apocalipse ecoa o mesmo tema. As bestas representam poderes humanos que serão destruídos. Apocalipse 13 e 19. O reino é entregue ao Cordeiro e aos santos. Apocalipse 20. A nova Jerusalém desce do céu, preenchendo toda a terra com a glória de Deus. Apocalipse 21. Daniel e Apocalipse são, portanto, paralelos inseparáveis. Ambos apontam para a queda dos impérios e a vitória final de Cristo. Se a estátua representa a sequência dos impérios antigos, também pode ser vista como o arquétipo de todo o poder humano que se opõe a Deus. Hoje, vivemos sob novas versões de ferro e barro. Sistemas políticos que buscam dominar o mundo. Impérios econômicos que exploram e consomem recursos. Cultura de idolatria ao dinheiro, ao prazer e ao poder. Todos eles brilham como metais preciosos, mas são pó diante da pedra de Cristo. Para o povo de Deus, a visão da pedra é fonte de esperança. Quando os impérios esmagam, sabemos que eles têm prazo de validade. Quando a injustiça parece vencer, lembramos que o reino eterno já foi inaugurado. Quando o mundo parece instável, confiamos na rocha inabalável. Assim como Daniel manteve a fé em meio aos impérios da sua época, somos chamados a viver com confiança no reino que jamais será abalado. Teologicamente, a pedra revela três grandes verdades. Deus é soberano, ele estabelece e remove reinos. Cristo é o centro da história, ele é a pedra cortada sem mãos humanas. O reino é eterno, todos os impérios são passageiros, mas o domínio de Cristo jamais terá fim. Essa é a mensagem que une todo o livro de Daniel, do exílio em Babilônia até a consumação escatológica. Deus reina. No mundo atual, marcado por crises políticas, econômicas e espirituais, a visão da pedra nos chama a três atitudes. Não idolatrar os reinos humanos. Nenhum governo, ideologia ou sistema pode trazer a salvação definitiva. Viver no reino já presente. Cada ato de justiça, amor e fidelidade é parte da expansão dessa montanha espiritual. Esperar com esperança, não no medo das bestas, mas na confiança no Cordeiro. O reino de Cristo não é apenas futuro, ele já está em ação, transformando vidas e enchendo a terra com a glória de Deus. A pedra cortada sem mãos humanas encerra o enigma da estátua. Todos os impérios humanos caem, mas o reino de Deus permanece. Essa é a mensagem central de Daniel. A história não pertence a Nabucodonosor, a Ciro, a Alexandre, a César ou a qualquer governante moderno. A história pertence a Deus. Assim, o livro de Daniel nos chama a olhar além dos brilhos dos metais, além dos rugidos das bestas, além das arrogâncias dos chifres. Ele nos convida a confiar na rocha eterna, Cristo, e a viver como cidadãos do reino inabalável. Esse reino não é feito de ferro, ouro ou prata, mas de justiça, paz e amor, e encherá toda a terra. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7 verso 27. Ao percorrermos as páginas do livro de Daniel e suas visões, vimos uma narrativa impressionante. A história humana, com seus impérios, suas glórias e suas ruínas, não caminha ao acaso. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos divididos são como capítulos de um enredo maior, já escrito nas páginas da eternidade. Deus mostrou a Daniel que, apesar da força dos reinos, todos são limitados e passageiros. Apenas o reino eterno, simbolizado pela pedra cortada sem mãos humanas, permanecerá para sempre. Esse fio profético costura toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, revelando que a história está sob controle do Senhor. A estátua de Nabucodonosor impressionava pelo brilho dos metais preciosos. Já as bestas da visão de Daniel 7 revelavam a verdadeira face dos impérios: ferocidade, arrogância e violência. Essa comparação é extremamente atual.
Muitas vezes, os sistemas humanos brilham por fora, com promessas de glória e prosperidade, mas escondem por dentro estruturas predatórias que devoram vidas. A profecia nos convida a olhar além da aparência e discernir a realidade espiritual. Diante da brutalidade das bestas, Daniel vê o trono do Ancião de Dias, onde os livros são abertos e a justiça é estabelecida. Essa cena nos lembra que a injustiça não terá a última palavra. O juízo divino não é apenas destruição, mas restauração. Ele põe fim ao poder dos ímpios e inaugura o reino da justiça eterna. Para os que sofrem perseguição e opressão, essa visão é fonte de esperança. Deus julgará e fará justiça. No coração das profecias de Daniel está o anúncio do Messias, o Filho do Homem que recebe o domínio eterno. Daniel 7 versos 13 e 14. O ungido que seria cortado nas 70 semanas. Daniel 9 verso 26. A pedra rejeitada que se torna montanha e enche toda a terra. Jesus de Nazaré assumiu todos esses símbolos, chamou a si mesmo de Filho do Homem, entregou-se como sacrifício expiatório e inaugurou o reino de Deus. Sua morte na cruz e ressurreição são o cumprimento supremo das visões de Daniel. A arqueologia mostrou que a fé não é mito, mas história real. O cilindro de Ciro confirma a política de repatriação. O portão de Ishar revela a glória da Babilônia. Registros sobre Alexandre e Antíoco demonstram a precisão das profecias. Os manuscritos do Mar Morto mostram que Daniel já era aceito como escritura antes de Cristo. Essas evidências não substituem a fé, mas a fortalecem, lembrando-nos que o Deus de Daniel é também o Deus da história. Ao final, a mensagem central é clara: todos os reinos humanos são passageiros. Babilônia caiu, Pérsia caiu, Grécia caiu, Roma caiu, e todos os impérios modernos, por mais poderosos que pareçam, também cairão. Somente o reino de Deus é inabalável. Esse reino não se impõe pela força, mas cresce silenciosamente, transformando vidas, comunidades e nações. Cristo já inaugurou esse reino, e sua plenitude virá quando ele retornar nas nuvens do céu, como Filho do Homem visto por Daniel. O que aprendemos com Daniel e os reinos proféticos? Não confiar nos impérios humanos. Por mais fortes e brilhantes que sejam, todos passam. Discernir o espírito da Babilônia. Ainda hoje, sistemas de idolatria, orgulho e opressão seduzem, mas devemos permanecer fiéis. Viver no reino já presente. Cada ato de justiça, amor e fidelidade é parte do crescimento da montanha que encherá a terra. Esperar com esperança. Mesmo em tempos de crise global, sabemos que a história não termina em caos, mas em vitória. Num mundo dividido entre ferro e barro, cheio de alianças frágeis, guerras e tensões, Daniel nos oferece uma visão de esperança. A certeza de que a história tem um fim planejado por Deus. O medo das bestas, o brilho falso da estátua e a arrogância dos chifres não podem nos paralisar. Nossa confiança deve estar na rocha eterna, Cristo, cuja vinda porá fim aos impérios e inaugurará a paz definitiva. Assim como Daniel permaneceu fiel em meio ao exílio, somos chamados hoje a viver como estrangeiros neste mundo, sem nos dobrarmos às estátuas de ouro da modernidade, sejam elas o materialismo, o poder ou a idolatria da cultura. A fidelidade de Daniel nos inspira. Orar mesmo sob ameaça, permanecer íntegros mesmo sob pressão, confiar em Deus mesmo quando os impérios parecem invencíveis. No final, não será o ferro, nem o ouro, nem o bronze que triunfará, mas a pedra viva, Cristo, que se tornará montanha e encherá toda a terra. A profecia de Daniel não é apenas história antiga. É um chamado para vivermos com esperança e fidelidade em nossos dias. Os impérios passam. As bestas rugem. As alianças se quebram. Mas o reino de Deus permanece para sempre. E um dia, todo olho verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, recebendo o domínio eterno. Nesse dia, toda injustiça cessará, toda lágrima será enxugada e a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Até lá, vivamos como cidadãos do reino inabalável, firmados na rocha que jamais será abalada. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Aleluia! Salmo 146, verso 10. Se esta mensagem falou ao seu coração, apoie nosso trabalho. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Segredos da Bíblia e compartilhe. Assim, mais pessoas poderão conhecer as verdades transformadoras da Palavra de Cristo.